Bom, pessoal, vou começar mostrando aqui, então, um exemplo de aplicação de tudo isso que a gente aprendeu até agora, né? Então, nós aprendemos, né, a achar máximos e mínimos, né, de funções, só que depois a gente aprendeu um monte de regras aí para funções que são um pouco mais completas, né, digamos assim, né? Então, a gente vai aprender a derivar uma dessas funções, tá? E usando, então, que vai necessitar das regras que nós aprendemos. E eu coloquei como exemplo, tá? Essa função aqui, y igual a 1 sobre x menos 2 ao quadrado, tá? E o que eu vou ter que fazer para calcular o ponto crítico, né? Então, eu vou tentar achar os máximos e mínimos dessa função. Então, eu tenho que primeiro tentar determinar os pontos críticos dessa função, tá? Então, não pode esquecer ainda o que a gente está fazendo. E depois é que eu vou tentar determinar se esses pontos críticos são máximos ou mínimos, né? O ponto crítico a gente consegue igualando a primeira derivada a zero. Então, eu vou ter que derivar essa função aqui. Antes de eu derivar, então aqui não estou derivando ainda, é boa prática eu escrever essa função de outra forma, né? Para que fique mais fácil. Então, 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1, tá? Tudo isso, né? Então, isso aqui menos 2 e tudo isso ao quadrado, tá bom? Aí, agora, eu vou calcular o ponto crítico disso, né? Então, primeiro eu vou calcular a primeira derivada. Primeira derivada aqui, o que eu vou precisar usar? Isso aqui é uma função composta, certo? É uma função... Isso aqui é uma função dentro de outra função. Então, eu posso chamar o que está aqui dentro desse parênteses, eu posso chamar de u, e aqui eu tenho uma função de u, que é u ao quadrado, tá? Para eu calcular a derivada dessa função, eu uso, então, a regra da cadeia, derivada do de dentro, vezes derivada do de fora. Então, eu vou fazer aqui direto, derivada do de dentro, vai dar, então, olha, aqui vai cair derivada de x a menos 1, dá menos 1 vezes x a menos 2, tá? Derivada de constante é zero, tá? Então, essa aqui é a derivada da de dentro, vezes a derivada da de fora. Derivada da de fora vai dar, então, derivada de u ao quadrado vai dar 2u. Então, aqui vai ficar 2 vezes u, sendo que o u é isso aqui, tá? Então, aqui foi derivada da de dentro, isso aqui é a derivada da de fora, e eu já substituí quanto valia o u, tá? Tô fazendo direto aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa de menos 2 sobre x ao quadrado, que multiplica 1 sobre x menos 2, tá? Essa é a primeira derivada dessa função. E o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que igualar a zero, né? Eu tenho que y' é igual a zero. Então, eu vou ter que menos 2 sobre x ao quadrado. Eu quero achar o ponto onde essa função, né, menos 2 sobre x ao quadrado vezes 1 sobre x menos 2, né, onde isso é igual a zero, tá? Bom, para essa função ser igual a zero, eu só tenho duas opções, né? Ou essa primeira parte é igual a zero, né, ou o primeiro termo é igual a zero, que aí eu vou ter zero vezes um número, vai dar zero, ou esse termo aqui que está entre parênteses vai ter que ser igual a zero. No caso, o que acontece? Esse primeiro termo, ele nunca vai ser zero, né? Porque para eu ser zero aqui, eu tenho que dividir por um número muito grande, né?
Então, seria dividido por infinito, né? Então, assim, só existe o limite quando isso aqui é zero. A única maneira disso aqui virar zero é se o que estiver aqui dentro for zero. Então, vou escrever isso em uma outra folha. Vou continuar aqui. Então, para isso aí ser zero, né? Eu preciso que 1 sobre x menos 2 seja zero. É a única maneira. E aí, eu vou resolver isso. Quanto que vai dar isso? Isso aqui é a mesma coisa, colocando tudo sobre a mesma base. Então, fazendo o mínimo múltiplo comum, eu tenho 1 menos 2x é igual a zero, tá? Então, tá bom. Então, achamos aqui 1 menos 2x igual a zero. Para isso aqui ser zero, eu passo o x aqui multiplicando. Então, para isso aqui ser zero, o numerador tem que ser zero. Ou seja, 1 menos 2x tem que ser igual a zero. Então, o x é igual, o x que eu estou procurando, né? É igual a 1 sobre 2, tá? Esse aqui é o x crítico que eu estou procurando. Esse é o ponto crítico, tá? Agora, eu tenho que descobrir se esse ponto crítico é um máximo ou um mínimo, tá bom? Então, agora vem a segunda parte. Para eu descobrir se é máximo ou mínimo, eu vou ter que calcular a segunda derivada da função original, tá? Então, eu vou ter que calcular a derivada disso aqui, tá? Dessa função. Eu já tenho a primeira derivada, então, relembrando aqui, né? Eu tinha essa função, a primeira derivada dessa função é isso aqui, e agora eu vou calcular a segunda derivada dessa função. A segunda derivada, então, relembrando, né? Então, aqui eu vou ter que calcular a segunda derivada de y, tá? Antes de eu calcular, vamos relembrar, então, aqui, que a primeira derivada de y era menos 2 sobre x ao quadrado, que multiplica 1 sobre x menos 2. E aí, agora, eu tenho que calcular a segunda derivada disso, tá? Tem duas maneiras de eu fazer isso. Eu posso fazer tanto pela regra do produto, quanto eu posso multiplicar isso aqui já direto, né? E aí, resolver por regra da potência. Como eu quero exemplificar o uso de regra do produto, eu vou fazer dessa segunda forma. Então, antes de eu fazer, vou fazer com regra do produto. Antes de eu fazer, eu vou colocar as coisas nesse formato aqui, tá? Todas as potências para cima, esse aqui é o y'. Eu vou calcular agora a segunda derivada. Então, aqui, né? Então, a derivada, de y', né? Então, que seria aqui a segunda derivada. O que vai ser? Eu tenho aqui y', vamos colocar aqui no quadro, y' menos 2x ao quadrado, menos 2x elevado a menos 2, vezes x elevado a menos 1, menos 2. Então, a segunda derivada, vou calcular por regra do produto, tá? Vou chamar isso aqui
de F, tá? Com menos, inclusive, aqui. E vou chamar isso aqui de G. E vou calcular isso aqui pela regra do produto. Regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, y, duas linhas, vai ser, então, vai cair esse menos 2, vai ficar, então, mais 4, x a menos 3, que multiplica a primeira, tá? Mais a primeira vezes a derivada do segunda. Primeira, tá? E o menos aqui tem, porque já existia esse menos aqui, né? Então, a primeira, ela é tudo isso, inclusive o sinal, tá? A primeira, na verdade, ela engloba tudo isso, tá? Então, é a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda vai dar que a derivada de constante é zero, isso aqui vai dar, então, menos x a menos 2, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora é só eu fazer essa conta, isso aqui vai ficar... Como eu vou fazer a conta, deixa eu largar esse outro aqui. Isso aqui vai ficar 4, x a menos 4, menos 2 vezes 4, 8, x a menos 3, aqui, ó, menos 2 vezes menos vai dar mais 2, x a menos 4, tá? Aí, eu junto os termos comuns, tá? Então, isso aqui vai ficar, então, 4 mais 2 vai dar 6. Então, isso aqui ficou 6 vezes x a menos 4. Vou já passar aqui para baixo, tá? Menos 8 x ao cubo, tá? E aí, agora, eu tenho que calcular no ponto crítico. No ponto crítico, tá? Eu vou... E aí, a gente tem que lembrar, né? Quanto que era o x crítico, tá? Só tinha um ponto crítico, que era esse aqui, ó. Varia meio. Então, eu vou... Ponto crítico, né? E aí, eu vou colocar aqui entre parênteses, né? X crítico valia, então, meio. E aí, no ponto crítico, o que eu tenho que descobrir é o sinal disso, tá? Então, y, duas linhas, calculado aqui para meio, vai dar 6 dividido aqui por meio a quarta, tá? Meio a quarta dá 1 sobre 16. Menos 8 dividido por meio ao cubo, tá? Dá 1/8. Beleza. Então, aqui eu tenho 6 vezes 16, tá? Menos 8 vezes 8, tá? Aí, o que a gente precisa saber aqui é o que é maior, 6 vezes 16 ou 8 vezes 8. Então, 8 vezes 8 vai dar 64, né? Isso aqui vai dar 64. E 6 vezes 16, a gente vai ter que fazer a continha, né? E ver quanto é que vai dar. Dá, então, 96. Aí, 96 menos 64, na verdade, eu nem precisava fazer a conta aqui, porque eu já sei que esse número, né, é maior do que esse, então, portanto, isso é positivo, tá? Mas vamos fazer a conta, então?
só para completar. Então, isso aqui dá, essa diferença dá 32, né? 32. Bom, o que é importante é saber se isso é positivo ou negativo. No caso, isso aqui deu positivo. Se deu positivo, isso significa que o nosso ponto crítico é um ponto de mínimo, tá? Então, isso significa, vou escrever em vários lugares aqui. Isso significa o quê? Significa que esse ponto crítico que eu tinha achado no passo anterior é um ponto de mínimo. Então, gente, eu só fiz esse exercício aqui para mostrar para vocês que as coisas que vocês aprenderam até agora, elas vão ser usadas para calcular junto com as aplicações que vocês aprenderam, né? Então, se vocês tiverem uma função que vocês precisam calcular o máximo e o mínimo dela, né? E ela for um pouco mais complicada, agora vocês conseguem fazer para qualquer tipo de função. Agora vocês sabem tudo sobre derivada. E se vocês precisarem, também não vou fazer esse exemplo, tá? Por questão de tempo, mas também isso vocês poderiam aplicar também para calcular limites indeterminados por L'Hopital para funções também mais complicadas, né? Para funções mais elaboradas, enfim, produtos de funções e funções compostas e etc. Então é isso, gente. Eu só queria terminar mostrando, então, que vocês podem usar isso aqui para todo tipo de função. E vamos ficando por aqui. Bons estudos, tá? E abraço.